Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, O Caminho da Cruz. Sábado, ler com oração 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, que diz: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ser equilibrado, não pensando de si mesmo além do que convém. O ser humano é naturalmente individualista. Geralmente ele tem sua opinião em alta conta e sempre considera sua maneira de ver as coisas como a melhor. Essa visão distorcida de si mesmo faz com que ele se veja como alguém superior. No entanto, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos adverte a pensar sobre nós mesmos com moderação. Romanos 12:3 diz: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A palavra moderação nesse trecho quer dizer equilíbrio. Isso significa que o homem espiritual é equilibrado. O viver da igreja é uma excelente oportunidade para adquirir essa virtude, já que servir com pessoas tão diferentes, com pontos de vista distintos dos nossos, faz-nos ter uma percepção mais equilibrada do que somos. Assim, reconhecemos que somos um membro do corpo de Cristo. Isso nos livra de impor nossa visão aos outros membros ou até mesmo usurpar suas funções. Deus coordenou o corpo de maneira que cada membro tem uma função. Nosso papel é, no máximo, aperfeiçoar outros membros, mas nunca os substituir naquilo que Deus lhes incumbiu. Também não podemos eximir-nos de desempenhar nossa função. Um serviço adequado na igreja é aquele no qual cada membro desempenha seu dom. Embora no corpo haja muitos membros, todos eles seguem apenas a direção dada pela cabeça, que é Cristo. E Ele concede a palavra da profecia, a palavra profética, para que seu corpo seja edificado e tenha uma direção. A versão Restauração contém a seguinte nota de rodapé: Profetizar é falar por Deus e manifestar Deus no falar, sob a sua revelação direta. Profetizar traz a revelação de Deus para a edificação da igreja, o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Versão Restauração, nota de rodapé de Romanos 12:6. Portanto, a palavra da profecia dá direção a todos os serviços na igreja e assim todos seguem uma só direção. Prosseguindo, lemos Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esses ministérios referem-se aos diversos serviços da igreja. Dentre eles podemos citar serviço de recepção, serviço de literatura, serviço de crianças, serviço de adolescentes, serviço de jovens, serviço de mulheres, serviço de homens, serviço de batismo, serviço de governança, serviço de segurança, serviço de reuniões, serviço de pregação do Evangelho, central de acolhimento e rede de cuidados. Os serviços são executados por diáconos e diaconisas, os quais não os fazem de qualquer maneira, mas com dedicação e esmero. No serviço há também os presbíteros, responsáveis por cuidar da administração da igreja e supervisionar o rebanho de Deus. Eles devem ser diligentes em ouvir a palavra profética e colocá-la em operação para a edificação da igreja. Por exemplo, aqueles que ensinam devem fazê-lo com esmero. Quem possui esse dom não ensina algo de si mesmo, mas segue a direção da palavra profética para o corpo. Esse foi o proceder do Senhor Jesus.
O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. João capítulo 7, versículo 16. Aqueles que exortam devem fazê-lo com dedicação e quem contribui com liberalidade. Assim, o dom de ofertar deve ser exercitado com generosidade. O viver da igreja não pode ter suas ações limitadas por escassez de recursos. Essa é a situação normal de uma igreja saudável que ouve e segue a palavra profética. Por fim, os que possuem o dom de exercer misericórdia devem fazê-lo com alegria. Na igreja deve haver alguns com o dom de prestar socorro a quem precisa. Quando ocorrem calamidades como deslizamentos, fome e desemprego, são necessários irmãos com o dom de socorrer as pessoas, não apenas para lhes oferecer um serviço assistencial, mas para que a situação delas se normalize e elas sejam úteis à edificação da igreja. Pergunta de hoje: qual é sua função no corpo de Cristo? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.